Paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração. Louvamos a Deus por sua vida, pela vida de sua família, que tem podido acompanhar conosco esse tempo de adoração ao nosso Deus. E queremos começar orando, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que possamos, de fato, aprender e colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido quando estamos estudando o livro de Levítico. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo porque o Senhor tem nos dado condições de, como igreja, estarmos juntos para celebrarmos ao Teu nome. E mais uma vez, rogamos ao Senhor, com a certeza de que o Senhor há de fazer isso, rogamos ao Senhor que possa abençoar nossas vidas, dando-nos o entendimento da Tua palavra e, por meio do Teu Santo Espírito, forças para colocarmos tudo isso em prática nas nossas vidas. Pedimos isto ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? O livro de Levítico, a gente já tem aprendido que ele contém uma série de regras que visam deixar o povo em condições de se aproximar do Senhor. Na verdade, a ideia é que Deus é santo, está no meio do povo, e o povo, para se aproximar dele, Deus santo, precisa também ser um povo santo. Esta é a ideia da nossa série ao olharmos para o livro de Levítico. Deus santo, povo santo. Quando a gente olha então para os primeiros capítulos, a gente vê aí 5 sacrifícios ou ofertas que eram oferecidas com o intuito de promover essa santidade no povo. A gente viu já no capítulo 1 sobre o holocausto, que era uma oferta voluntária. Eu acredito ter errado em algum momento e dito que era uma oferta obrigatória, mas na verdade o holocausto, que era com vistas à propiciação do pecado, ao perdão pelo pecado, a rendição, a entrega como devoção a Deus, até mesmo como compromisso ao Senhor, era uma oferta voluntária. No capítulo 2, que nós já vimos a oferta de cereais ou de manjares, que também era voluntária, e o propósito dela era ter comunhão com o Senhor. Quando a gente chega no capítulo 3, que é o capítulo que estudaremos hoje, nós vamos encontrar os sacrifícios pacíficos ou a oferta pacífica, que também era voluntária e tinha como objetivo a ideia da comunhão com o Senhor. Era uma espécie também de gratidão a Deus por alguma bênção específica que fora recebido pela pessoa, talvez um ritual, uma espécie de cumprimento de voto, ou a gratidão de uma forma geral. E era também voluntária. Quando nós vamos para o capítulo 4, nós vamos encontrar lá a oferta pelo pecado. E esta sim, pecados cometidos de uma certa forma involuntariamente, mas quebrando as regras que foram dadas por Deus. Esta era uma oferta obrigatória, assim como também a próxima, que era a oferta pela culpa, também era obrigatória. E esta oferta pela culpa deveria ser oferecida por aquela pessoa que privou os direitos de outra pessoa. Ela pecou contra outra pessoa, ofendendo desta maneira a Deus, ou tendo de alguma forma profanado aquilo que era ou que é santo, pensando lá naquele contexto. Quando a gente está então olhando para o livro de Levítico, a gente descobre que tem algumas ofertas, das 5 que citamos, 3 que são voluntárias e 2 que são obrigatórias. E isso tudo para que o povo pudesse ser santo, para então se aproximar de um Deus que é santo. O capítulo 3, então, nós vamos encontrar a oferta de sacrifícios pacíficos. E você poderá acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, a partir do versículo de número 1, que diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer do gado bovino, seja macho, seja fêmea, deverá ser oferecido sem defeito ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará à entrada da tenda da revelação. E os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, o do sacrifício da oferta pacífica fará uma oferta queimada ao Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras,
toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado juntamente com os rins, ele os tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto que está sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E se a sua oferta, como sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado, ovino e caprino, seja macho, seja fêmea, deverá ser sem defeito. Se oferecer um cordeiro, deverá oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira, cortada, rente ao espinhaço, e toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e aqui está junto aos lombos, e a protuberância do fígado juntamente com os rins, ele os retirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar, e o alimento da oferta queimada ao Senhor. É o alimento da oferta queimada ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, deverá oferecê-la diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois disso, dela separará a sua oferta, isto é, a oferta queimada para o Senhor, toda a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado juntamente com os rins, ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada, ou é o alimento da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. Este será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, não comereis nenhuma gordura nem sangue. Esse é o texto que fala da oferta pacífica. Como nós já comentamos a respeito desse livro, como o Senhor tinha o objetivo de fazer com que o povo cumprisse de maneira correta as regras, ele é muito claro, e por isso que para nós o texto ele é bastante repetitivo. Não sei se os irmãos conseguiram perceber, mas poderia ser oferta de gado, bovino, ovino, caprino, poderia ser uma cabra, mas todos eles o procedimento era igual. Mas no texto, quando o Senhor entrega isso para o povo, isto era até cultural, ele repetia as mesmas práticas que era para um, era a mesma para outra, mas isso é repetido no texto. E aí então, por isso que normalmente nós não temos tanta familiaridade com textos como este. Mas antes de continuarmos, crianças, vamos desenhar. O desenho de vocês hoje é bem simples e vocês têm desenhado muito bem e hoje vão conseguir fazer com facilidade o desenho. Por quê? Porque hoje o nosso desenho, já fizemos isso uma vez, vamos repetir hoje, será um coração bem grande na sua folha, e dentro desse coração você vai desenhar várias pessoas. Você vai desenhar dentro desse coração, vai encher esse coração de pessoas, de indivíduos. Qual é a ideia do desenho? A ideia do desenho é mostrar a comunhão que existe com Deus, e ele vai ser representado por esse coração bem grande, e a comunhão dele com as pessoas, das pessoas com ele. É isso que nós temos neste capítulo. A busca pela comunhão com o Senhor.
esta a ideia do capítulo de uma forma geral. Quando a gente olha para o capítulo de maneira rápida, a gente até não consegue perceber isso, mas é possível a gente entender e perceber que o capítulo, ele fala dessa comunhão com o Senhor. Certa vez, um pastor lá da Inglaterra, ele pastoreava uma pequena igreja. O nome dele era John Fawcett. E aí então ele foi convidado para pastorear uma igreja bem maior, em uma cidade maior. E ele então aceitou o convite, fez o seu sermão de despedida na sua pequena igreja, e aquela noite para ele foi marcante. Ele já estava com tudo pronto, mas ao experimentar aquele momento de despedida dos irmãos da sua pequena igreja, ao ver o calor deles, ao sentir ele a emoção de estar indo embora, ver os irmãos em pranto, ele ficou muito mexido e ali mesmo ele mudou de ideia, não deixou aquela igreja e acabou se aposentando, porque ele continuou pastoreando aquela pequena igreja até a sua morte. E então o pastor John, mediante a esse momento que ele viveu, ele teve na sua memória aquele texto de 1 João capítulo 1, versículo 3, que fala assim: sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele lembrou desse texto, quando ele experimentou aquela comunhão com os irmãos, a comunhão com Cristo, que fez com que ele desistisse de ir para uma igreja maior. E foi quando ele então escreveu a letra de um hino. E parte da letra que ele escreveu diz assim: benditos laços são os do fraterno amor, que nessa santa comunhão nos unem ao Senhor. Esse hino que nós conhecemos, que nós cantamos, foi escrito nesse contexto de um pastor que ia embora, mas ao sentir o calor, a comunhão da igreja, e essa comunhão regada e tendo a participação do Senhor, ele diz: não, eu vou ficar. E ele então escreve esse hino que fala desses benditos laços, que são laços fraternos de amor e que geram essa santa comunhão e que acabam nos unindo ao Senhor. Quando a gente olha para o capítulo 3 de Levítico, o que na verdade nós temos é isso: uma adoração voluntária por conta da libertação que o Senhor promoveu, primeiramente lá para o povo de Israel, e que fez com que eles tivessem comunhão entre eles e também com o Senhor. Esta oferta que era oferecida aqui, pacífica, era uma das ofertas em que o sacerdote podia se alimentar dela. Uma parte dela era dedicada ao sacerdote e ele também poderia compartilhar isso com o povo de uma forma geral, e o povo poderia convidar pessoas. Qual é a ideia? A ideia é que neste momento dessa entrega de oferta, era um momento em que havia uma grande comunhão entre eles e automaticamente com o Senhor. Isto fazia com que eles experimentassem uma grande paz com Deus. Esta é uma das ideias desse sacrifício. O sacrifício, essa oferta pacífica, ela buscava fazer com que o povo tivesse paz com Deus. Alguns detalhes que a gente leu aí do primeiro versículo até o versículo 5. O animal poderia ser tanto macho quanto fêmea, isso para facilitar, para que todas as pessoas pudessem oferecer. O único detalhe que continua é que tinha que ser sem defeito. De novo, eles tinham que colocar a mão na cabeça, identificando-se com o animal, dando aquela ideia: olha, eu sei que você, animal, está tomando o meu lugar. Eu é quem deveria estar aí no seu lugar. Então, a ideia da identificação, a aspersão do sangue, indicando que a vida do animal pertencia ao Senhor. E aí vinha a ideia de queimar os órgãos internos e também a queimar os órgãos de uma forma geral, e a gordura. Vocês perceberam que fala várias vezes sobre a gordura. A gordura, ela tinha a função de ajudar na queima ali do holocausto, mas ela também indicava a melhor parte do animal. E quando eu estava estudando isso, eu me lembrei que nós brasileiros gostamos muito de churrasco. E uma das coisas que nós gostamos é daquela carne suculenta,
com uma gordurinha ali que a gente sabe que não deveria comer, mas a gente sempre acaba cedendo e gosta de pegar. Então, essas partes eram dedicadas ao Senhor. Houve uma ênfase sobre os rins e sobre o fígado. No pensamento hebraico, os rins eram o centro das emoções. Era a ideia de que tudo estava ali concentrado nos rins, assim como hoje nós falamos, eu estou com o coração apertado. Na verdade, não é a nossa máquina, coração que está apertado. Nossos sentimentos, nós estamos mal, nosso coração está apertado. Naquela época, era esta a ideia. O fígado era usado para conseguir ver o futuro. Eles então faziam uma espécie de magia para enxergar o futuro. E aí então, ao oferecer isso para Deus, o ofertante, o judeu estava dizendo o seguinte, olha, eu confio somente na palavra do Senhor, eu não vou ficar confiando naquilo que as pessoas conseguem ver lá no fígado, nesse órgão do animal que também nós temos. E aí então eles diziam, olha, nós não queremos, nós vamos confiar somente no Senhor. O oferecer isto ao Senhor indicava então que ele queria ter essa comunhão plena com Deus, que ele teria paz naquilo que o Senhor dissesse para ele, e não o que ele veria naquela adivinhação. O texto vai dizendo para nós que esta oferta, então, era uma grande oportunidade de alcançar com o Senhor o quê? A paz. Oferta ou sacrifício pacífico. E dava essa ideia de paz. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente consegue entender que nós não precisamos mais de um animal que seja sacrificado para que a gente tenha paz com Deus. Mas essa paz com Deus, hoje, ela é alcançada por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, portanto, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus é quem oferece a verdadeira paz. Essa ideia dessa paz, da comunhão com Deus, hoje nós a temos por conta de Jesus Cristo. E não precisamos mais fazer todo esse ritual que era feito aqui, oferecendo animais, sacrificando esses animais no local indicado. Não precisamos mais disso, porque nós temos a Cristo. E uma vez que nós temos a Cristo, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, fomos considerados justos, não porque somos bons, mas por causa de Cristo. Lá para os judeus, Moisés recebeu do Senhor esta orientação, para que vocês tenham paz com Deus, ofereçam sacrifícios pacíficos. Tendo paz com Deus, esse sacrifício também buscava a comunhão com Deus. Não sei se os irmãos perceberam, mas a lógica começa com a propiciação dos pecados, gratidão para depois chegar a esse ponto da comunhão. Não tem como ter comunhão com o Senhor, não há como ter essa comunhão com o Senhor se os pecados não forem perdoados, porque os nossos pecados, diz o profeta, faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso nós precisamos começar com o holocausto, e veja que é voluntário. E é para depois então chegarmos à comunhão com Deus, que também é o quê? Voluntária. Os versículos de 6 a 15, nós mais uma vez vemos outros animais que poderiam ser sacrificados, que poderiam ser entregues como oferta. E aqui vão alguns destaques, porque a maioria é bem semelhante ao que já vimos antes. Um momento que ressalta a ideia da gordura. Essa gordura que fala da cauda, versículo de número 9, da cauda inteira do animal que deveria ser entregue ao Senhor. Era uma espécie especial de carneiro, cuja cauda dele acumulava tanta gordura que os especialistas dizem que poderia chegar a quase 30 quilos, de tal maneira que o animal não conseguia andar. Essa gordura, essa iguaria deveria ser entregue para quem? Para o Senhor, o melhor para o Senhor. Essa comunhão também era percebida nesta provisão de Deus que dava o alimento. E aí você deve ter percebido como várias vezes no texto aparece a expressão oferta queimada dada ao Senhor, oferta queimada.
Isto é, e quando se queimava essa oferta, quando se oferecia esse sacrifício ao Senhor, parte ficava com o sacerdote e ele poderia compartilhar isso com as pessoas. Isso indicava quem é que está dando esse alimento, é o Senhor, e nós entregamos a Ele. Quando diz que a oferta era queimada ao Senhor, não quer dizer que o Senhor comia literalmente, mas é a ideia de quando era queimada lá no altar, subia aquela fumaça e ela ia em direção ao céu, dando ou simbolizando que o Senhor estava participando da refeição que Ele também havia provido para o povo, dando ao povo todo o sustento necessário. Esta era como uma mesa farta, em que o povo e Deus estavam em conjunto, em comunhão, participando da refeição. Hoje, nós não temos mais essa ideia de sacrificar animal, não temos um local onde a gente sacrifica animal, para ver então ele queimando e a fumaça subindo em direção ao céu. Não temos mais isso. Mas nós temos a ceia do Senhor, que é uma refeição em que nós fazemos em memória do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É algo que nós fazemos para lembrar o sacrifício de Cristo por nós ali na cruz. E Ele, Cristo, foi recebido como cheiro suave, um sacrifício como cheiro suave em nosso lugar. Então, quando nós estamos na ceia do Senhor, nós estamos numa refeição em conjunto com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão com o nosso Deus. É isso que a gente consegue perceber. E o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, ele tá pensando nisso, lá no texto que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira carta, ele vai trazer essa ideia dessa comunhão que nós temos, comemos o pão, bebemos o vinho. Até tem uma ideia, né? Comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue dele. Não somos canibais, é tudo simbolicamente dito. Participamos com o pão comum que nós conhecemos, com o suco da uva que nós conhecemos, ou com o vinho, e aí então celebramos ao Senhor essa comunhão que nós temos com Ele. A oferta pacífica, então, indicava também ou buscava essa comunhão com Deus. Ironicamente, essa ideia da oferta pacífica é citada lá em Provérbios capítulo 7. Lá em Provérbios capítulo 7, conta-nos a história. O sábio está dizendo que ele viu da sua janela uma mulher que saiu para a rua. Enquanto o marido dela saiu para viajar, ela foi para a rua. E ela foi para a rua em busca de um rapaz, qualquer rapaz que estivesse andando por lá, para que pudesse ir para a casa dela com ela, para que eles pudessem passar um tempo juntos, já que o marido estava longe de casa. E ela consegue encontrar, o sábio diz. O sábio diz que ela consegue encontrar um rapaz que não tinha lá muito juízo. E ela fala para esse rapaz: olha, eu já ofereci os meus sacrifícios pacíficos. Isso está lá em Provérbios 7, versículo 15. Vamos lá para casa, meu marido viajou. Sabe o que ela estava dizendo para esse rapaz? Olha, eu já ofereci o meu sacrifício pacífico, isto é, eu já estou em comunhão com Deus. Vamos lá para casa comigo? E aí a gente faz uma, entre aspas, uma comunhão. Eu, você, meu marido lá longe, mas eu, você e Deus. Eu já estou em comunhão com o Senhor. E aí a gente, conhecendo as Escrituras, a gente sabe que essa comunhão que ela diz ter com o Senhor não é verdadeira. Porque se ela estava em comunhão com Deus, ela não poderia estar ali praticando um ato que é pecaminoso, algo que Deus condena. Ela não poderia estar ali adulterando. Mas ela afirma: não, eu estou em comunhão com Deus, podemos ir lá tranquilamente. Meu marido está viajando, levou bastante dinheiro, demora para voltar. Você pode depois ler o capítulo 7. Isso é irônico, porque esta mulher, na verdade, ela está mentindo. Ela diz que está em comunhão com Deus, mas não está em comunhão com Deus, porque ela não está obedecendo aquilo que o Senhor ordenou. Quantas vezes isso acontece no nosso ambiente de ceia do Senhor? Quantos participam da ceia do Senhor afirmando que estão em comunhão com Ele, mas estão em pecado? Estão praticando coisas que sabem que Deus não aprova, mas mesmo assim
eles vêm diante do Senhor e dizem, olha, eu já estou aqui em comunhão, estou em comunhão com Deus. Mas na verdade, às escondidas, têm feito aquilo que não agrada ao Senhor. E aí a gente percebe que esta atitude é uma atitude que desagrada a Deus. Por quê? Porque a oferta pacífica, esse sacrifício pacífico visava nós temos esta paz com Deus. E tendo paz com Ele, temos comunhão com Ele. E a comunhão com Ele implica também em obediência àquilo que Ele manda nós fazermos por meio da sua palavra. Por isso é muito importante, meu irmão e minha irmã, que nós tenhamos na mente o seguinte: quando a gente lê Levítico, a gente vê o que eles tinham que fazer, e vemos que os animais eram entregues, eram sacrificados, o sangue era derramado, ali tudo acontecia, as melhores partes do animal era oferecida em adoração a Deus. Então a gente já aprende que o melhor dado para que a gente entregue para Deus como adoração tem que ser sempre o melhor é para adorar a Deus. E aí agora, quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber o seguinte: hoje não temos mais que fazer isso. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para morrer em nosso lugar e tirar o pecado do mundo. Então Cristo é aquele que cumpriu todos esses sacrifícios. Agora o que precisamos é buscar ter este compromisso com Ele, para que nós também tenhamos paz com Deus, tenhamos comunhão com o Senhor. Assim como esse pastor, aquele pastor, John Fawcett, citou, lembrando lá da carta de 1 João, a nossa comunhão é com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas a última parte, os últimos versículos, versículos 16 e 17, vai mostrar exatamente isso: compromisso. A oferta pacífica buscava essa ideia de compromisso. O compromisso que Deus queria ter com o seu povo. Por isso que ele usa a expressão estatuto perpétuo. Veja aí nos versículos 16 e 17, que ele vai falar que o sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. E aí sim o 17 diz, este será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. A ideia aqui é, eu, Deus, estou fazendo um compromisso com vocês perpétuo, com vocês, aí por isso vossas gerações, pensando em Israel especificamente, vossas gerações, vossas habitações. A ideia é, enquanto durar o sistema sacrificial, estes estatutos aqui são perpétuos, porque a gente sabe que esse sistema sacrificial de animais cessou ao vir Cristo. Então, até que ele viesse, esse seria um estatuto perpétuo. E aí ele deu a ordem para eles especificamente: não comereis nenhuma gordura, nem sangue. A gente ouve muito falar sobre não comer sangue, mas dificilmente a gente ouve alguém falar para não comer gordura. Mas sangue não pode, gordura pode. Então, na verdade, o que esse estatuto estabelecido foi com o povo de Israel, por isso, vossas gerações, vossas habitações, no sentido de, enquanto durar o sistema sacrificial, vão manter isso aqui. Depois, é Cristo que vem, um novo momento, novas, digamos assim, novos critérios estabelecidos. E a ideia, então, aqui é compromisso. Vocês, povo de Israel, têm um compromisso comigo. Vocês, povo de Israel, que estão aí no deserto do Sinai, a quem estão ao redor do tabernáculo, a vocês eu estou dizendo isso. Nós temos um compromisso. E o compromisso é vocês cumprirem isso que está sendo dito aqui, até que dure esse sistema sacrificial. Mas Israel quebrou isso. A gente consegue olhar para a história e consegue perceber que eles não obedeceram. O profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículo 24, ele vai trazer essa ideia de que Israel quebrou esse compromisso com o Senhor. O texto diz: não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com a gordura dos teus sacrifícios, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. O povo de Israel
não cumpriu aquilo que havia sido combinado, o compromisso que havia sido assumido com o Senhor. Aquilo que era estatuto perpétuo, eles quebraram no meio do caminho, não cumpriram. E o profeta Isaías está aqui dizendo isso. Vocês não me satisfizeram com a gordura dos teus sacrifícios. Isto é, eles não entregaram ao Senhor. Me vem à mente agora os filhos de Eli. Para quem se lembra um pouquinho da história, vai se lembrar que as pessoas chegavam para entregar a carne e antes que elas tivessem lá sido entregas, eles já a pegavam com o garfo e tiravam de lá e iam comer. Esse foi o pecado deles. Tanto que o Senhor não quis mais lidar com eles e aí praticamente levanta Samuel para continuar no lugar deles. O povo quebrou isso, mas o Senhor não quebrou. O Senhor, então, digamos assim, mexe com a história, continua conduzindo a história e coloca em prática ou em vigor a nova aliança. O profeta Jeremias, capítulo 31, verso 31, fala que o Senhor é bom, mostra que o Senhor é bom e por isso então ele traz essa nova aliança. Versículo 31 do capítulo 31 de Jeremias diz: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, a qual o Senhor estabeleceu mediante o seu próprio sangue, ou ele estabeleceu mediante o seu próprio sangue, de modo que todos os que creem possam entrar na salvação e na comunhão do Senhor, comunhão eterna com o Senhor. Israel quebrou, poderia ter acabado tudo ali, mas o Senhor, na sua infinita bondade, ele diz: olha, vai chegar um dia em que eu vou fazer uma nova aliança. E esta nova aliança nada mais é do que a aliança que foi feita por meio do sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, continua na mesma linha. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quem está falando isso? Jesus. A nova aliança é feita por meio do sangue, não de animais, mas de Cristo, para que aquele compromisso que foi quebrado agora pudesse ser reassumido com aqueles que creem. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, Hebreus 9:15, por isso, ele é o mediador da nova aliança, ele, Jesus, para que, tendo sofrido a morte, para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Qual é a primeira aliança? Essa aqui, dos sacrifícios. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Foi quebrado lá, mas foi feita uma nova aliança em Cristo, para que aqueles que creem possam receber a promessa da herança. Olha só que maravilha! Quando a gente tem lá no capítulo 3 de Levítico, a oferta pacífica, ela visava alcançar a paz com Deus, a comunhão com Deus, e buscava esse compromisso com Deus. O povo de Israel, no decorrer da história, não aplicou muito bem todo esse processo, de tal maneira que eles quebraram, romperam com esse compromisso com o Senhor. Mas o Senhor, sendo bondoso, não deixou a humanidade haver navios. Ele providencia Jesus para que seja o mediador da nova aliança. E o que cabe agora então a nós? O que cabe agora a nós é crermos completamente em Jesus, nos entregarmos a Ele. Como já vimos, nos entregarmos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é a nossa entrega inteligente, que é a nossa entrega consciente dia após dia, dando a Ele a nossa, entre aspas, melhor gordura, o nosso melhor em adoração a Ele, porque nele, por meio de Cristo, nós temos paz, por meio de Cristo, nós temos comunhão com Ele, e por meio de Cristo, nós podemos manter firme o nosso compromisso com Ele. Por isso, a gente tem sempre incentivado você, que já é salvo, que já entendeu o Evangelho,
Olha, não perca tempo de aproveitar o melhor que nós podemos ter em Deus por meio de Cristo. Aproveite o Senhor. Aproveite a liberdade que você tem de conhecer a palavra dele, conhecer a ele por meio da sua palavra. Aproveite a liberdade, o canal aberto que temos por meio da oração. Fale com Deus, viva com ele, experimente-o a cada instante, e assim você vai ter esta comunhão com o Senhor. Não para usar como desculpa para fazer coisas erradas, mas usar como um privilégio que ele dá a você por meio de Cristo, de ter comunhão com ele. E hoje basta crer. E aí vai o convite a você que ainda não entregou o coração ao Senhor Jesus. Você ainda não o tem como Senhor da tua vida, faça isso. Confesse-o, reconheça-o como Senhor da sua vida, para que você seja salvo e tenha também esta paz que só ele pode dar por meio de Jesus Cristo. Tenha comunhão com ele por meio de Jesus Cristo e assuma um compromisso de vida com ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração e esta é a mensagem de Deus para a nossa vida nesta noite. A comunhão com Deus é o melhor que nós podemos ter. Benditos são estes laços que nos unem uns aos outros e ao Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta noite em que podemos ver sobre esta maravilhosa comunhão que podemos ter contigo. E hoje isso não é possível por meio do sacrifício de animais, mas nos é possível por causa do sacrifício de Cristo. Nós te agradecemos por ter nos dado a pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer ali na cruz e satisfazer aquilo que o Senhor queria, de tal maneira que nós podemos ter comunhão contigo hoje e podemos ser santos, como o Senhor é santo. Que cada um de nós, ministrado pelo teu Santo Espírito, entenda esta palavra e coloque em prática uma vida de seriedade com o Senhor. Muito obrigado, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um. Crianças, mandem o desenho para o nosso grupo do WhatsApp. Aqueles que quiserem podem também participar com um texto bíblico, com canções, mandando uma foto, mandando um boa noite. Isso tudo é um tempo de adoração e de comunhão que nós podemos ter uns com os outros. Já que falamos sobre comunhão, que aproveitemos esse tempo para estarmos em comunhão uns com os outros. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.